7. Feliz Natal. 9:05. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Bom dia, Shabbat Shalom a todos os irmãos que estão nos ouvindo pela rádio Banda 1 FM 92.7. Mais uma manhã de sábado e nós estamos aqui com o nosso coração agradecido ao nosso Deus, porque estamos aqui na presença dele para levar a mensagem, levar a palavra do Senhor a todos vocês que estão nos acompanhando pela rádio, pelo site, pelas plataformas digitais. Tema do programa hoje, Yavé chamar, o Senhor está ali. Hoje nós vamos meditar lá no livro de Ezequiel, capítulo 48, e vamos aprender lições valiosas a respeito do ministério de Ezequiel. Você é o nosso convidado. Ezequiel, capítulo 48, revela a nova organização de Israel, que nasce da presença de Deus. A glória de Deus havia deixado Jerusalém, no capítulo 10, e agora volta e a cidade ela é chamada de Yavé chamar. O nome Yavé chamar ela é uma expressão hebraica que significa o Senhor está ali, ou o Senhor está presente, que se cumpre também em Yeshua, porque ele é Emanuel, Deus conosco. Então que nesta manhã nós possamos dedicar o nosso tempo ao Eterno e exaltar a Ele. Bendito seja Ele. Convido você a fazer uma oração. Vamos abrir o nosso coração e falar com Deus? Pai santo e eterno, louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome. Mais uma manhã te agradecemos, ó Pai, por estarmos na Tua presença. Pedimos ao Senhor a Tua direção, a Tua bênção. Pedimos que o Senhor venha alcançar a vida de cada um dos Teus filhos que está nos acompanhando, Pai, nesta programação. Que sejam beneficiados, Pai. Que esta palavra que será aplicada aos nossos corações venha florescer no coração dos seus filhos. Visita-os com a tua graça, visita-os com o teu favor, que eles sejam assistidos e abençoados em suas necessidades. E que do início ao término do programa o Senhor esteja na direção. Pedimos a Ti nesta manhã, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos iniciando o programa Emanuel Deus Conosco. Você que está nos acompanhando, que está chegando agora, tema do programa Yavé chamar. O Senhor está ali e hoje Deus tem uma mensagem vitoriosa para a minha vida e para a sua vida. Quero convidar você nesta manhã a adorar a Deus conosco. Amém? Vamos abrir o nosso coração e falar com Deus. Não esquecendo que hoje quem está aqui na técnica comigo é minha filha Amanda Yumi, sob a supervisão também de Edivaldo Paquera. Vamos adorar o Eterno, Yavé exaltado por sempre.
Shalom nos dá paz. Adonai Elohim Yahweh, Yahweh Jireh, Yahweh Rafa, Yahweh Shalom, Yahweh Nissi, toda la creación te alabará. Exaltamos por siempre, Yahweh Jireh, Yahweh Rafa, Yahweh Shalom, toda la tierra te glorifica. A sua rádio Banda 1 FM. Toca. Aqui quem fala com vocês é Guilherme. E aqui é o Santiago. Aqui é o Adriano Araújo. Aqui é o Balena, com você na Banda 1 FM 92,7. 92,7. Um Feliz Natal e um ótimo ano novo, com tudo de muito bom. Essa é a Banda 1 FM. 9:12. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Abra para minha fonte. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Momento de reflexão. Graças a Deus que nesta manhã o Eterno fale ao nosso coração, que esta palavra ao ser aplicada, em nosso coração venha gerar muitos frutos, que haja transformação em nós. Amém? Nós vamos meditar então no capítulo 48 do livro de Ezequiel, e eu gostaria de fazer a leitura da palavra. Vamos então nesta manhã ouvir do versículo 30 até o versículo 35. Amém? Vamos lá. Versículo 30. Quanto às saídas da cidade, ei-las do lado norte, medir-se-ão 4.500 côvados. As portas da cidade terão os nomes das tribos de Israel. 3 portas ficarão ao norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, uma, a porta de Levi, uma. Do lado leste, a extensão será de 4.500 côvados, tendo 3 portas, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, uma, e a porta de Dan, uma. Do lado sul, medir-se-á a extensão de 4.500 côvados, também com 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, uma, a porta de Zebulon, uma. Do lado oeste, a extensão será também de 4.500 côvados, e igualmente com 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Asser, uma, e a porta de Naphtali, uma. Versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: o contorno todo, pois, será de 18.000 côvados, e o nome da cidade, a partir deste dia, Yahvé está ali. Em hebraico, Yahvé Chamá. Amém? Tema da mensagem, Yahvé Chamá. O Senhor está ali. Nós
ao olharmos este livro de Ezequiel, nós podemos contemplar muitas verdades, a começar porque o Eterno, ao longo das Escrituras Sagradas, tem centenas de nomes. Ele é um, mas ele tem vários nomes. Porque o nome dele reflete a natureza, os atributos dele, né? Reflete isso. Cada nome do Eterno reflete o caráter dele também. Então, nós vamos meditar sobre este tema hoje, Yahvé Shammah. A palavra do Senhor, né? Eu estava estudando essa semana, meditando, eu comecei a ver que Davi, ele foi um dos grandes servos de Deus que mais deu nome ao Eterno. Davi, ele teve grandes experiências com Deus e tudo aquilo que ele vivenciou ao longo da sua caminhada com Deus significava muitas coisas para ele. Tanto é que lá no Salmo, né, 23, ele até mesmo cita que o Senhor é o seu pastor, né? Jeová, Yahvé, Ra. Então, nós vemos que o nome de Deus revela a natureza dele. Quando Deus ele se comunicou lá no Monte Horebe com Moshe, com Moisés, Moisés ele perguntou assim para o Eterno: o povo vai me perguntar qual Deus me enviou, né? O Eterno vai responder ali para Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, diz assim, ó: e disse Deus a Moisés, na sua tradução da sua Bíblia, como na minha também, está escrito, eu sou o que sou. Mas, irmãos, esse tempo verbal aqui, da resposta, ele foi mudado, porque o tradutor ele não entendeu. Então, o correto de nós aprendermos é, eu serei o que serei, ou diz em hebraico, né? Iê, asher, iê. Eu serei o que serei. Então, Deus, ele nesse momento aqui foi, porque até então ele não tinha revelado o seu nome aos filhos de Israel. Neste momento aqui ele fala aos filhos de Israel, eu serei o que serei. Daí ele continua, e disse Deus a Moisés, eu serei o que serei, disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. É como se o Eterno estivesse dizendo, eu sou o que eu quero ser, para quem eu quiser, no meio do meu povo. Eu serei, ou eu me torno aquilo que este irmão, esta irmã, que esta pessoa que hoje está nos ouvindo, você que está nos ouvindo, que aquilo que você precisa que o Eterno seja para você. Eu me torno aquilo que você precisa que eu seja. E nós podemos ver vários nomes do Eterno em toda a Escritura Sagrada. Se você precisa de cura, ele pode ser a sua cura. Lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, a menção está aqui. Não vamos fazer a leitura, mas depois você pode meditar na sua casa. Você vai ver que o nosso Deus, ele é o Yahvé Rafá, o Deus que cura. E se você que está nos ouvindo nessa manhã precisa que o Senhor venha prover algo na sua vida, ele também é o Deus da providência, ele é Yahvé Jireh. Gênesis capítulo 22, versículo 13 e 14, fala que ele é o Deus da provisão. Sabia que o Eterno também pode ser o seu estandarte, ou a sua bandeira, Yahvé Nissi? Êxodo capítulo 17, versículo 15, lá no livro de Shemot, né? Eu posso também dizer para você que o Senhor pode ser o seu pastor, ou o seu guia, Yahvé Ra, Salmo 23, 1, como já citei, Salmo 48, 14, Ezequiel capítulo 34, versículo 11 e 12, Evangelho de João capítulo 10, versículo 14 ao 16. O que você precisa que o Eterno seja para você hoje? Será que você precisa que o Eterno seja aquele que destrói completamente o mal? Ezequiel 7, 9 diz que ele é Yahvé Naqueu. Então ele pode destruir completamente o mal. Será que você precisa que o Senhor te santifique? O Senhor também pode ser aquele que santifica. Yahvé Kadesh. Êxodo 31, 13. Ezequiel 20, 12. Levítico 28. Levítico 22, versículo 32. Lá no livro de Vaikra, né? Então o Senhor, ele pode ser
tudo aquilo que nós necessitamos. Eu posso ser hoje na sua vida o Senhor dos Exércitos, Yahvé Tsevaot. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel 1, versículo 3. Salmo, capítulo 24, versículo 10. O Senhor também, Ele pode ser a sua justiça. Amém? Se você precisa que o Senhor seja a sua justiça, do original Yahvé Tsedequeno, Ele vai ser. Jeremias, capítulo 23, verso 6, 2 Reis 24, 18 e 19, Filipenses 3, 9, 1 Coríntios 1, versículo 30. Então, nós vemos aqui vários nomes do Eterno. O Senhor, Ele pode ser a sua paz. Amém? Você precisa da paz do Senhor. O Senhor é paz. Yahvé Shalom. Juízes, capítulo 6, 24. O Senhor também pode ser para você El Gimolan, o Senhor que recompensa. Aleluia. Yahvé El Golan, Jeremias 51, 56. O Senhor também pode ser para você o Senhor Altíssimo, El Elyon. Salmos, capítulo 7, versículo 17. Salmo 47, versículo 2. Isaías, capítulo 14, versículo 13. E o tema do programa hoje, o Senhor pode ser, e Ele será na sua vida, e Yahvé chamar. O Senhor está presente. Ele se faz presente. Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. Aqui eu mencionei para você alguns dos nomes, sabendo que o Eterno tem centenas de nomes, mas eu mencionei alguns nomes encontrados nas Escrituras, as suas traduções e as referências bíblicas, para que você possa estar meditando. Não temos tempo hábil para fazer a leitura. Mas vamos entrar na mensagem do capítulo 48. Nós vamos meditar do versículo 30 ao 35. E eu quero trazer um pouquinho dessas verdades que estão nesses 5 versículos aí. Porque o templo, ele era o centro da vida na representação de Ezequiel. O território de Israel diminuiu no conceito ali do profeta, mas não na importância do sagrado. Nós também, irmãos, temos que levar a sério o sagrado. As coisas pertinentes a Deus têm que ser levado com muito temor. Amém? Temos que realmente falar, né, diante do Eterno. Senhor, eu quero estudar, eu quero meditar na Tua palavra, eu quero orar, eu quero Te buscar verdadeiramente, em temor, em tremor diante do Senhor. Então, aqui nós vamos ver as porções das tribos de Israel sendo divididas. As tribos de Israel são divididas. Retornando um pouquinho lá no capítulo 47, no versículo 13, está escrito assim, ó: assim diz o Senhor Deus, este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Então, este versículo aqui, ele é parte, né, de uma profecia que detalha as fronteiras de Israel, a ser repartida as 12 tribos, né, após o retorno do exílio. Lembrando aqui que José teria 2 partes. Então, quando nós lemos no capítulo 48, versículo 29, que diz: esta é a terra que sorteareis em herança as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor. Então, essa terra seria repartida. Parte da restauração de Israel, ela iria constituir ali possessão às velhas terras, que seriam divididas entre as tribos, né? De maneira diferente da, como eu já mencionei, da de José. Então, este capítulo 48 nos mostra isso. E eu dividi ele em 4 sessões para nós entendermos bem. Do versículo 1 ao 7, do versículo 8 ao 22, do 23 ao 29 e do versículo 30 ao 35. E daí nós vamos começar a ver como que foi essa divisão dos territórios tribais. Como que ficou dividido isso entre os 12, né? Entre as 12 tribos. Do versículo 1 até o 7, esta divisão aqui,
é das tribos do norte da área sagrada até a própria cidade. Quem foram as tribos? Quais foram as tribos que tomaram essa parte norte, ao norte? Foram as tribos de Dan, de Asser, de Naftali, de Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Do versículo 8 ao 22, era um território especial dedicado a quem? Aos sacerdotes, aos levitas, à cidade e ao príncipe. Esta seria a divisão. Do versículo 23 ao 29, as tribos do sul tomariam esse espaço, né, da área sagrada ali e da própria cidade. E quais seriam essas tribos? 5. Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade, como nós lemos no texto. E do versículo 30 ao versículo 35, fala sobre a cidade de Jerusalém. E interessante que nosso Deus, ele é tão minucioso, ele é tão cuidadoso, que ele deu para cada tribo uma porção. Ele dividiu corretamente, ele dividiu em ordem. O nosso Deus é um Deus zeloso, que ele faz tudo numa ordem, tudo dentro de uma magnitude tão grande, não é verdade? Nós vamos ver isso quando nós começamos a ver aqui a respeito das portas da cidade, que é do versículo 30 ao 35. Há 12 portas na cidade, 3 portas de cada lado, e essas ali tomam os nomes das 12 tribos. Então são 3 portas, né? As portas da cidade, 3 portas de cada lado, totalizando 12 portas. São as saídas da cidade, e aí também tem o tamanho e a medida delas, que nós lemos, né? A metragem ali está em côvados. Então as portas seriam batizadas de acordo com as 12 tribos originais. A porta de José representaria a tribo de Manassés e de Efraim. As portas do norte seriam de Ruben, primogênito, né? Judá, a tribo da linhagem messiânica, Levi, a tribo sacerdotal, e todos os descendentes de Jacó e de Leia, como lemos ali no versículo 31. No versículo 32, então, essa metragem que nós lemos, ela está em côvados, 4.500 côvados, 3 portas de José, Benjamim e Dan. São estes 3 irmãos que são mencionados ali, né, como filhos de Jacó e de Raquel, os 2 primeiros, José e Benjamim, e o terceiro com a serva de Raquel, Bila, né, que é Dan. No versículo 33, ao sul da cidade, os outros filhos de Jacó, e Leia, Simeão, Issacar, Zebulon, ali nas portas orientais, foram nomeadas de Gade e de Asser. Então, os filhos de Jacó com a serva de Leia, Zilpa, e Naftali, e os filhos de Jacó, de Jacó e Bila. Então, nós temos ali esta divisão, as do norte e as do sul aqui totalizando 5. Interessante, irmãos, como que o Eterno fez essa divisão. São muitos detalhes. Nós podemos até nos perder nos detalhes, mas quando nós começamos a estudar, nós começamos a entender o propósito de Deus, né? Como que ele distribui a terra, como os limites são identificados, como as portas são nomeadas. Tudo isso tem um motivo para que o Eterno venha fazer. Então, essa passagem inteira, ela nos leva a grandes comparações para a nossa vida. Não está ali por acaso essa divisão. Essa passagem aqui, nós, fazendo a leitura lá no livro de Apocalipse 21, nós vemos lá nesse livro a descrição do novo céu, da nova terra, né, a visão da nova Jerusalém ali descendo do céu, da parte de Deus. E nesta nova cidade, essa nova Jerusalém, você sabia que também tem 12 portas com os nomes das 12 tribos de Israel? Tem 12 fundamentos também ali inscritos com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vou fazer a leitura para você ver. Apocalipse 21, versículo 12 ao 14. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Versículo 13. Do lado do oriente tinha 3 portas.
Do lado do norte, 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. Do lado do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, aquela cidade quadrangular ali tinha 12 portas. Nós podemos, então, comparar Apocalipse 21 com a vívida linguagem aqui figurada de Ezequiel. Interessante que João, na ilha de Patmos, ele teve uma visão muito parecida, né, com a visão que Ezequiel teve. Ezequiel, ele teve uma visão da cidade santa, que é vislumbre da visão que João teve desta cidade quadrangular, que eu acabei de ler aqui, com 3 portas em cada um dos 4 lados. Mesmo que Deus demore, irmãos, aparentemente, esse demore está entre aspas, a cumprir as suas promessas, elas, ao longo do tempo, elas vão se concretizar. Se os homens se submeterem a Deus, à vontade dele, eles vão estar com o eterno, nessa eternidade preparada para cada um de nós. Versículo 35 fala que o contorno todo será de 18.000 côvados, e o nome da cidade a partir deste dia será Yahvé, está ali. Yahvé Shamá, em hebraico. Toda esta divisão nos leva a mostrar como esta cidade ela foi distribuída entre os filhos, né, de Jacó, sacerdote, príncipe, ali o templo, tudo estava organizado conforme o Eterno havia estabelecido. Então, as palavras finais aqui de Ezequiel, né, Yahvé chamar, o Senhor está ali. Termina ali o seu livro, né, o seu vislumbre dessa visão, do seu ministério, com essas lindas palavras. Ezequiel, o último capítulo é o 48 e o último versículo é o 35. Ele diz: Yahvé está ali, o Senhor está ali, Yahvé chamar. Ao longo dos 25 anos do exílio e no decurso dos 48 capítulos, Ezequiel ali, ele viu o Senhor se retirar do templo, lá no capítulo 10, como eu já mencionei, e no capítulo 11, mas o Senhor também retornaria, a glória do Senhor retornaria. Os pecados, né, estavam sendo cometidos ali, então o Eterno se retirou, a glória do Eterno se retirou. Mas ele teve um encontro com o Senhor, Ezequiel, lá nos rios da Babilônia, perto das águas da Babilônia, né? E ali ele teve aquela visão do carro-trono, uma visão maravilhosa, que prometia que aqueles que estavam exilados ali, eles, quando Deus retornasse, né, de volta com o povo, a glória dele retornasse, o Senhor estaria com o povo estaria com o Senhor. É isso que o Eterno quer de nós, irmãos. Que nós estejamos com Ele e que Ele esteja conosco. Ezequiel, este profeta de visões simbólicas, que nos mostra aqui no capítulo 48, o templo e o Israel futuro, como será, lá na nova cidade, na nova Jerusalém. Agora ele nos diz aqui que finalmente o Senhor estaria com o seu povo para sempre. E um dia o Eterno estará com o seu povo para sempre. Mas aqui para Ezequiel o clímax foi atingido, né? Mas era apenas uma visão. João, exilado lá na ilha de Patmos, viu as palavras de Ezequiel sendo cumpridas na visão de Cristo. Emanuel, Deus conosco. O nosso Deus enviou o nosso Senhor Jesus, Yeshua, também. E olha só o que diz a palavra do Senhor. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Apocalipse 21, 3. A glória do céu é o cumprimento final de tudo isso, irmãos. A fé bíblica ela é realista.
Ela afirma que a pessoa que se volta para Deus neste mundo, que o serve, a pessoa que vive com o Criador, que caminha com Ele, também estará com Ele na eternidade. Então a restauração de Israel será no reino do Messias, no dia escatológico, quando a presença de Yahvé será garantida. É o que você deseja para a sua vida? Estar na eternidade com o Pai? Saiba que a presença de Yahvé será o aspecto mais notável da cidade. Se hoje, ao buscarmos a palavra, se hoje, ao orarmos, sentimos a presença e ela nos preenche de uma forma tão maravilhosa, imagina nós podermos estar com Ele e sentir esta glória, esta presença perto de nós, realmente. Charles Dyer, ele é um especialista do Antigo Testamento e ele é autoridade também em História e Geografia do Oriente Médio. Eu coloquei uma citação muito bonita dele aqui e eu gostaria de fazer a leitura para você. Abre aspas. A glória dos céus partiu da cidade como um prelúdio do dia do julgamento. Como já disse, capítulo 10. Mas a volta da sua presença será o sinal da bênção divina sobre Jerusalém. Este fato impressionou tanto Ezequiel que ele deu um novo nome à cidade. Ele não participará na adoração de ídolos sem vida, nem promoverá práticas detestáveis. Fecha aspas. Ezequiel, então, ao ver esta visão, não somente ali dessa distribuição, né? Que nos mostra o capítulo 48, mas ele viu a visão da cidade futura. A glória, a Shekinah, ela vai voltar e ela ficará. Aleluia. Você já leu, já meditou no livro de Ezequiel, um livro maravilhoso, que nos mostra grandes ensinamentos, muitas verdades. Por quê? Porque naquele momento, o povo, ele sai do desespero e da escuridão, dos ataques ali do cativeiro babilônico e avança para a luz da presença do Eterno, no reino do Messias, naquele dia glorioso cujo sol é Yahvé. Ele vai iluminar. Ele vai iluminar. Não precisaremos mais dos astros. Olha só, Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Yahvé a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia! O Cordeiro é a sua lâmpada. Nós estaremos numa cidade toda de ouro, toda iluminada. Não fará diferença se tiver o sol ou não, nem a lua, porque ela já estará iluminada. Olhe só este louvor. Vou pedir para minha filha colocar este louvor. Preste atenção. De todas as tribos, o Senhor está chamando um povo. Ele está chamando você. Ele está chamando a todos quantos abrirem o coração a Ele. De todas as tribos, de todos os povos, raças e nações. Ele está nos chamando para morarmos com Ele na eternidade. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi.
muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Todo louvor seja Adonai Yahvé. Amém? Toda honra, toda glória. Você sente a presença do Eterno aí falando com você? Nós precisamos nos entregar por completo ao Espírito Santo. E Ele vai transformar a nossa existência corruptível, né, e mortal em incorruptível e imortal. Hebreus 3,15 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurçais o vosso coração. O Senhor está convidando você a sentir a presença dEle, a aguardar a sua vinda, o seu retorno, para habitar nesta maravilhosa cidade que Ele preparou para nós. Esta semana, conversando com a minha filha, que ela está lá no Canadá e ela precisa de uma documentação para permanecer lá. E eu comecei a meditar que quando as fronteiras, né, de muitas nações se fecham para receber estrangeiros, o Senhor nos convida a morar com Ele numa cidade maravilhosa, onde ali tem portas dos 4 lados que estão abertas para nos receberem. A todos quantos queiram viver ali e viver este tempo com Ele ali na eternidade. Será que nós, como filhos e filhas de Deus, será que nós estamos pensando nesta eternidade com Deus? Deveríamos pensar, deveria ser a primazia em nossa vida, servirmos a Deus. E as demais coisas serão acrescentadas a nós. Mas muitos estão se preocupando com tantas coisas materiais, com bens materiais, com financeiro, e se esquecem das coisas pertinentes ao sagrado. Não fique de fora desta cidade. Essa cidade foi feita exclusivamente para os filhos de Deus, para os filhos do Eterno. Ele é o seu Yahvé chamar. Ele está presente na sua vida. Você precisa que Ele seja a presença, a luz que ilumina o seu caminho. Você necessita que Ele seja esta presença que vai te levar para morar
nesta grandiosa cidade no futuro. Ele pode ser quem você quer que ele seja. Ele quer ser Yahvé Shammah. O Senhor está ali. Quando você necessitar, você vai dizer: o Senhor está aqui comigo. Ele se faz presente nesta situação. Ele se faz presente nesta luta. Ele se faz presente neste problema que eu estou enfrentando. Ele está aqui. Ele se faz presente. Quantas pessoas se esqueceram desta presença? Querem viver na presença de autoridades, de pessoas famosas, de governantes, mas se esqueceram da verdadeira presença, que é a presença do Eterno. Nós, irmãos, precisamos retornar. Precisamos retornar. Precisamos ser transformados. Não é somente viver aqui na terra, gozarmos os bens, os benefícios que o Eterno nos deixou e nos esquecermos dele, não. Aonde formos, aonde pisarmos a planta dos nossos pés, a presença dele tem que ir conosco. Amém? E nesta manhã eu gostaria de orar com você. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu gostaria de convidar você a orar comigo. Vamos abrir o nosso coração e falar com Deus? Convido você nesta manhã a fazer esta oração. Amém? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por mais uma meditação da tua santa e bendita palavra. Obrigada, Senhor, porque aprendemos com a vida e com o ministério de Ezequiel. Queremos, ó Deus, neste momento, continuar, Senhor, na tua presença. Para isso, Senhor, nos guia, dirige a nossa vida, os nossos passos, nos dá sabedoria enviada do alto. Que nós não venhamos nos perder, Pai, nesta trajetória. O Senhor nos convida, Pai, a morar com o Senhor na eternidade. E nós queremos, Pai, nós queremos estar com o Senhor eternamente. Por isso, meu Deus, visita a vida dos teus filhos que estão nos acompanhando, Pai, neste momento, nesta oração. Abençoa cada um, Pai, dá direção. Traz, Pai, a tua paz sobre os corações, traz alegria, Senhor. Traz a tua presença, Senhor. Necessitamos da tua presença, Pai, entre nós. Assim, meu Deus, eu abençoo os teus filhos. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais um sábado, irmãos, e nós meditamos numa mensagem bíblica, Ezequiel capítulo 48. E você, deste pequeno momento aqui de reflexão da palavra, você aprendeu alguns princípios para a sua vida. Então não se esqueça deles, que eles venham transformar você. Se aproprie, amém? Se aproprie desta natureza de Deus. Yahvé Shammah, o Senhor está ali, o Senhor está presente. Então não se desespere, por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, o Senhor está presente. Ele tudo vê, amém? Ele vê o mais profundo do seu coração, da sua alma. Quero agradecer a todos vocês que têm nos seguido nas plataformas digitais e têm também interagido conosco através de mensagens, através da sua oferta voluntária para abençoar o programa Emmanuel para que ele continue no ar. Então sou grata a todos os mantenedores do programa que ofertam generosamente, amém? Dentro da sua do que pode ofertar. Então agradeço a todos. E quero também, nesta manhã, abençoar a sua vida, te dar a bênção final. Nós estamos já arrumando para o finalzinho do programa.
E eu quero pedir para você, faz uma conchinha assim, ó. Vamos pegar a bênção final, amém? Que o grande amor do Eterno, que a misericórdia dele, o perdão te alcance e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Amém? Que você seja abençoado nesta semana que vai se iniciar e deixe esta palavra florescer no seu coração. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe ricamente. Pode colocar, filho, o louvor, o primeiro mesmo. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Muitos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Chegamos ao final do programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. 92,1